Olá, amados. Estamos reunidos aqui hoje à noite para tratar de assuntos muito importantes para a nossa vida e o nosso ministério. Eu sempre dizia que se uma palestra do Lula valia US$ 600.000, esta minha palestra vale no mínimo US$ 1 milhão. Eu teria estado disposto a pagar esse valor no início do meu ministério. Depois dos 10 anos de ministério, eu parei para fazer uma pergunta: quantos anos demoraria para alcançar uma cidade de 200 mil habitantes para Cristo, como era o caso de Campo Grande naquela época, caso nós fôssemos os únicos cristãos e os únicos missionários nesta cidade? Logicamente, este não era o caso, mas nós estávamos fazendo convertidos. E o texto bíblico diz: indo ao mundo todo, proclame a boa mensagem a toda a criação. Eu cheguei à conclusão que iria demorar mais de 300 anos para evangelizar somente a cidade de Campo Grande. Eu percebi que estávamos fazendo algo errado. Dobrei os meus joelhos e pedi por sabedoria a Deus. Nós temos um problema, principalmente como fundamentalistas. Nós queremos ser conservadores, e isso é necessário, mas na teologia, não na estratégia de trabalho. As estratégias podem mudar durante os anos. Antigamente, uma viagem de Campo Grande a São Paulo demorava 31 dias. Hoje, de avião, vale 1 hora, demora 1 hora e 20 minutos. E aí? Você quer continuar sendo conservador na locomoção? Deus começou a responder a minha oração através de um encontro de pastores e obreiros no Instituto Agrícola do Menor, em Dourados. Veio ali alguém que nem tinha sido convidado como palestrante, que foi o missionário americano, o pastor Rudy Johnson, que trabalha em Lima, no Peru. Pastor Carlos de Moraes trouxe ele para participar, e Deus mexeu profundamente comigo naquelas palestras. Ele fez duas perguntas. A primeira: o que uma pessoa deveria saber antes de ser salva? E a segunda: o que uma pessoa deveria saber logo após ter sido salva? Na sua apresentação, o pastor Rudy Johnson mostrou a importância do discipulado, respondendo à segunda pergunta. Mas nós já vamos começar respondendo à primeira pergunta: o que uma pessoa deveria saber antes de ser salva? E, pela graça de Deus, desenvolvemos o curso bíblico evangelístico, curso bíblico básico, também chamado de Origem, Destino e Sentido da Vida, hoje traduzido em várias línguas. É um curso muito profundo e fácil de ser usado por todos os membros da igreja. Somente 18 lições, e nós o distribuímos gratuitamente para quem quer como PDF para ser usado. Então, existe o manual do professor de uma maneira que um recém-convertido, cheio daquele primeiro amor por Cristo, já pode estar levando almas para Cristo. É maravilhoso ver esse curso bíblico básico poder ser usado por todos os membros da igreja. Muito bem, a segunda pergunta: o que uma pessoa precisa saber logo após ter sido salva? E aí o pastor Rudy Johnson mencionou, com aquele sotaque bonito castelhano, que panno a los santos.
E ele então mostrou como a multiplicação acontece através de fazer discípulos e não meramente convertidos. Grande parte dos pastores fazem convertidos e não discípulos verdadeiros. Este curso já existia em português, mas normalmente se ouvia dizer que não dá certo no Brasil. Isso porque a tradução foi péssima, a apresentação fraca, tudo mal feito. E nós, então, falamos, não, o que dá certo em Lima, no Peru, vai dar certo no Brasil. E nós começamos a reformular, retraduzir os livros, que agora temos 7 dos 8 livros prontos, com 8 lições cada, e é maravilhoso ver o crescimento espiritual na vida dos irmãos na igreja, decorando versículos bíblicos, fazendo tarefa e crescendo. Assim, a pessoa participa e é instruída por alguém e vai também levando o discipulado para outra. Então, assim, toda a igreja fica envolvida nesse ministério. O escritor do material me fez a pergunta, Dave Dawson, you get what you count. Você alcança aquilo que você conta. A maioria dos pastores conta. O mais importante, dízimos e ofertas, presença nas reuniões, conversões, batismos, né? Mas é isso que gera a multiplicação? Não. O que gera a multiplicação são discípulos que se transformam em líderes. E é por essa razão que nós devemos mudar o nosso conceito e começar a contar o que vai fazer a mudança. Além disso, a terceira alteração que foi feita aconteceu quando o diretor da nossa missão na Alemanha me entregou um livro em inglês que era de Ralph Neighbor, o manual do líder de célula. Então, nós aqui em Campo Grande fomos os primeiros a traduzir esse material e já estávamos usando para treinamento de líderes de pequenos grupos dentro da igreja. Porque eu percebi, se eu quero alcançar esta minha cidade para Cristo, eu preciso estar presente em todas as regiões da cidade. E assim, depois nós descobrimos que em Curitiba o Ministério Igreja em Células estava traduzindo o material e o que já estava sendo feito não precisava ser feito 2 vezes. Então, nós usamos o material deles, por exemplo, para preparar o auxiliar da célula que então vai em frente. E assim nós criamos roteiros dentro da igreja, como nós queremos ver o crescimento da igreja pessoal de cada membro da igreja e também o crescimento numérico através de discípulos e líderes que então vão em frente e alcançam pessoas para Cristo. Assim nós temos a visão do pastor que quer ter em cada bairro da cidade, no mínimo 5 grupos familiares. Nós temos a visão do supervisor, que supervisiona em torno de 5 grupos familiares, quer dizer, 5 grupos de 5 grupos de familiares. E ele, então, motiva os líderes que têm a sua própria visão de fazer o seu grupo crescer para um número grande o suficiente para então também ser multiplicado. Só um detalhe aqui, nós não seguimos à risca o que está escrito dentro desses manuais. Tem algumas tendências pentecostais lá dentro, a gente passa por cima, ignora, usa aquilo que é bom e descarta aquilo que não serve para nós. E também o crescimento obrigatório do grupo em 9 meses, também não seguimos. Nós queremos que o nosso líder seja maduro e por isso tenha que ter 4 livros do Aperfeiçoando os Santos terminado para poder dirigir um grupo. Então, nosso
crescimento, a ênfase principal não é num crescimento rápido, mas num crescimento profundo. E assim também o auxiliar é preparado para assumir aquele grupo em que ele está auxiliando e o líder sai para começar um novo grupo. E assim nós temos agora um plano diretor da igreja. A mobilização total no evangelismo pessoal através do curso bíblico básico, o discipulado, crescimento espiritual de cada membro da igreja através do aperfeiçoando os santos e depois o crescimento da igreja em pequenos grupos e a igreja se torna presente em todos os cantos da cidade. Nosso tempo é muito curto aqui, Pastor Álvaro, né? Para explicar os detalhes, mas na época que nós começamos, Pastor Álvaro Pavão, Pastor Carlos de Moraes falaram para mim, Pastor Fridolin, se nós fizermos isso aqui na nossa região, nós vamos sucumbir à crítica, porque fundamentalista não trabalha com células. E eles falaram, comece você lá longe, em Campo Grande, se der certo, nós vamos aplicar na nossa região aqui também. O pastor Álvaro nem sequer esperou dar certo em Campo Grande, já está trabalhando há algum tempo lá em Campinas com esse mesmo trabalho, metodologia, que é bíblica, eu creio, de todo o coração. E assim, alguma pessoa aqui do nosso meio pode dizer, puxa, pastor Fridolin, mas isso daí é muito bonito na teoria, mas e na prática? Na prática é maravilhoso. Então, vá em frente. Vamos discutir o assunto. Que Deus os abençoe.